Continuando. Gente, olha só. Estou construindo. Locução verbal de gerúndio. Não tem atração. Então, só pode ser depois do auxiliar, depois do principal. Então, eu posso falar estou construindo. Olha que coisa feia. Mas é possível. Por isso que o mais usado é depois do principal. Estou construindo-a. Fica muito mais elegante. Mas por que isso? Porque não tem atração na locução verbal. Então, eu só posso depois e depois, todos dois com if. Depois do auxiliar, depois do principal. Agora, tinha imprimido. Locução verbal de particípio. Já me disse. Nunca depois do particípio. Então, aqui, o que tem antes da locução verbal? Tem o ele, que é o pronome reto funcionando como sujeito. Teria 3 opções, mas não pode por causa do particípio. Então, vão sobrar 2. Antes do auxiliar, depois do auxiliar. Ele o tinha imprimido e ele tinha-o imprimido. Acabou. Nunca pode falar depois do particípio. Não estou construindo. Locução verbal de gerúndio. O que tem antes? Não. O não é termo atrativo, que obriga a própria. Mas como é locução verbal, quando tiver atração, pode os extremos. Então, não. Estou construindo ou depois do principal. Não estou construindo-a. Por isso, aqui é próclise do auxiliar e aqui é ênclise do principal. Não tinha imprimido. Mesma locução. Outra locução verbal de particípio com atração. E quando tem atração na locução verbal, eu posso usar os extremos. Mas, por causa do particípio, nunca depois do particípio. Então, eu só posso usar antes do auxiliar. Não o tinha imprimido. Não deve construir. Deve construir é uma locução verbal de infinitivo. E eu tenho que olhar o que está antes. O que está antes é o não. E o não é atração. Toda palavra de sentido negativo obriga a própria. Mas na locução verbal, ele permite os extremos. Então, antes do auxiliar, depois do principal. Não os deve construir ou não deve construí-los. Aí aqui tem que lembrar a aula de pronomes. Depois do R, o os vira los e o acento é porque ele é hiato.